Olá! Hoje o mundo político vai tratar do comportamento das instituições do país à luz do caso do deputado Daniel Silveira, Supremo, Planalto, Câmara dos Deputados, os militares, as Forças Armadas, enfim, como é que esses atores, essas instituições e atores políticos se comportaram durante esse episódio e o que isso significa. Eu vou conversar com o cientista político Bruno Reis, diretor da Fafiche, a Faculdade de Filosofias e Ciências Humanas da UFMG. Bruno, obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado a você, Vivian. Sempre uma alegria. Bruno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conduziu aquela sessão sobre a manutenção da prisão ou não do deputado Daniel Silveira, contrariado. Ele chegou a dizer, uma frase dele, essa sessão não dá conforto a nenhum deputado. Por que a Câmara cedeu à posição do Supremo? Olha, você tem que esperar decantar, né? A Câmara do Brasil de hoje é um lugar difícil de ler com clareza. Se você tem 30 partidos, as ferramentas usuais estão meio frouxas, né? E você sai operando meio vagamente, porque o parâmetro usual que organiza a análise, que é um certo mapa partidário, vira uma salada meio indecifrável que a gente agrega nesses rótulos que são vagos e frouxos, centrão, né? Uma banda mais para o mercado, uma turma mais à esquerda, mas tudo muito frouxo, porque você não tem os instrumentos institucionais habituais, né, de vida partidária, constrangendo, limitando isso com eficácia usual. Então, isso fica tudo meio vago. Eu tenho a sensação que é o seguinte, né? não é grátis, não é barato você confrontar uma decisão unânime do Supremo, né? O Supremo também jogou pesado. O Supremo subiu para uma prisão em flagrante, usou instrumentos fora da caixinha usual de uso diário dessas coisas, né? Teve que caracterizar um flagrante no ato de publicação de um vídeo contra um parlamentar para poder prendê-lo. Por que o Supremo chega a esse ponto, né? Você está testando vários limites do admissível institucionalmente e certamente está fora da rotina usual. Eu tenho a impressão, com muitos colegas, que o Supremo está riscando o chão e delimitando, sinalizando para a própria Câmara fazer seu para casa a respeito do que é ou não tolerável, né? E ela fez? Num certo sentido, ela piscou, né? Porque aí ela deixou ele preso. Podia ter soltado, né? Então, porque, na verdade, a Câmara, o Congresso, do modo geral, pode evitar a prisão de um parlamentar numa situação análoga se ela pune excessos verbais com seus instrumentos, né? de controle do decoro da casa e da atuação parlamentar, né? Em que põe limite. Suspende o mandato, abre inquérito na Comissão de Ética, dependendo do que for apurado, caça o mandato, né? Isso poderia ter sido feito em qualquer momento da trajetória de 30 anos do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro sempre viveu disso, né? O Bolsonaro sempre fez esse gênero de provocação, falando de estupros, de que vai fuzilar Fernando Henrique, que tinha que ter matado 10 vezes mais do que matou a ditadura, etc. No exercício do mandato, né? Por 30 anos. Tratado com leniência e complacência indevida, né, pelo Congresso. Por quê? Porque ninguém levava ele a sério. É o bufão, é o palhaço, é o bobo da corte, né? Fica aí fazendo graça para o seu 2%, 1% de eleitores do seu nichozinho em que ele mais ou menos se perpetua, mas ele é irrelevante, né? Mas Daniel Silveira está em outro contexto, apesar de não ser um deputado bem votado e que não tem expressividade. Mas o que acontece? Bolsonaro também era um deputado irrelevante durante uma parte do tempo, né? Eu acho que o que acontece é que, a certa altura, dependendo numa situação relativamente improvável, mas é que o eleitorado vota com raiva, pura e simplesmente, que é mais é que o mundo se exploda mesmo, né? Eventualmente os Bolsonaro da vida ficam atraentes, né? E aí dá-se o efeito, produz-se o desastre que nós todos estamos vivendo nesse momento, né? Então, o que acontece é que, à medida que o bolsonarismo, então, isso vira um repertório
de uma fração considerável do Congresso que bajula certo eleitorado raivoso, né? Com todo tipo de brutalidade, a Câmara está meio impedida de agora usar contra os bagrinhos aquilo que deixou de usar contra o cara que hoje acontece ser o presidente da República. E aí o Supremo falou, então vou eu. Né? Sobretudo Alexandre Moraes, que é um cara próximo do mundo político, pragmático, né? e que topa jogar duro. Né? E aí ele abre o precedente, mas sinaliza uma certa delimitação. Fala, isso não pode. É bom saber que isso não pode. Na verdade, isso nunca pode. Pois é. Mas o fato é que já houve outras circunstâncias, não é? Que existia não exatamente nesse viés, mas outras circunstâncias que a Câmara foi testada num confronto com o Supremo e optou por desconsiderar a decisão do Supremo. Não é? O que você acha que tem nessa linha, exatamente nessa linha que foi delimitada, que vence o espírito de corpo, que nós sabemos que é significativo dentro do parlamento? Os casos anteriores, eu vou improvisar, né? Mas os casos anteriores eram predominantemente, não diriam respeito a direitos e garantias fundamentais da ordem constitucional. Né? Eram inquéritos criminais em torno de corrupção, de alegação de corrupção. Teve até um momento que o Senado piscou e admitiu, no caso do Delcídio, na verdade foi o primeiro precedente. De repente, parlamentar no exercício do mandato sendo preso em flagrante, por algo que foi gravado por umas certas bravatas, né, blefe, basófilo, só que implicava o ministro do Supremo, então isso não pode, foram lá. Aquele caso é mais fora da curva, num certo sentido. E ali também o Senado, ali a Lava Jato estava o lavajatismo estava no auge, e o oba-oba em torno disso era grande, o próprio Supremo estava meio acuado, topando, chancelando os excessos que eram visíveis, né? E quando o Delcídio monta uma operação arrojada, sim, ilegal, mas mete na conversa um monte de lorota implicando diretamente o ministro do Supremo, eles vão lá e isso não pode. E o Senado deixa ele preso. Né? Mas em outros momentos, aí, sei lá, tirar mandato, Renan, Aécio, cada hora uma coisa, Marco Aurélio vai lá dar uma canetada, Renan vai lá, não vai, entendeu? Ali já era a queda de braço de prende ou não prende, em torno de alegações de processo de corrupção, etc. Aí é outra história, porque aí o Congresso... O contexto é muito importante, né, Cláudio? Sim, o contexto, a atmosfera importa, né? E a natureza do assunto também, quer dizer, nesse momento o STF está alegando uma conduta, um atentado contra as instituições, né? De cujo funcionamento ele é o guardião em última instância, e decidiu unanimemente que aquilo não podia fazer. Né? Não sei, sentido é desconfortável que alguém vai queixar de direito de expressão. No entanto, não se trata de cercear a opinião, mas de cercear os excessos que você pratica ou enunciá-la, ao falar que devia dar uma surra em alguém, que devia, enfim, fazer o elogio do fechamento completo, da suspensão completa das instituições no AI-5, etc. Isso não pode, você não pode tolerar os intolerantes, isso é beabá de liberalismo. Né? Então, o Supremo vai lá e disse, isso não pode, é mais complicado, e falou isso unanimemente, não era mais um ato monocrático do Marco Aurélio, que sempre vota sozinho, né? Mas era o plenário inteiro correndo para votar na véspera da Câmara, entendeu? Então, ali teve uma corrida e a Câmara falou, ok. Ao falar ok, não deixa de ser uma sinalização alvissareira, vamos ver como isso fica para frente, de que então tá, então certas coisas não pode. Né? Agora, é uma expectativa teve que ter um... se tudo funcionasse direitinho... para depois livrá-lo, né? Exato. Se tudo funcionasse direitinho, não precisava do Supremo cruzar a linha de prender em flagrante alguém por algo que publicou no YouTube. O que é algo... Fala, caramba, tem tanta coisa para... Como disse o Rafael Maffei da USP, tem tanta coisa para fazer entre deixar correr solto e prender o autor, né? Derrubar o vídeo, etc., etc., que é um precedente preocupante para nós, para o baixo clero. Se prende até deputado com isso, imagina
para o resto, com o juiz de comarca resolvendo a respeito de alguém que publicou alguma coisa lá no interior do Brasil. Né? Então, isso é algo que está acontecendo assim, desde 2012, com o julgamento do mensalão. É tanta coisa fora da rotina que a gente vai abrindo precedente para um monte de coisa que a gente preferiria não abrir. Mas é porque a casa está chacoalhando. Pois é, Bruno. Então, esse é mais um episódio da República que traz de volta a discussão sobre o funcionamento dessas instituições, né? O que esse episódio mostra para você sobre como é que você lê o funcionamento das instituições com esse episódio? Olha, aquela coisa, né? As instituições funcionam, eu estava conversando sobre isso outro dia, escrevi um troço, anda repercutindo, falando, as instituições, se existem, funcionam. Né? Elas existem, estão lá no papel, as competências estão distribuídas. Todo mundo tem que agir mais ou menos dentro do repertório institucionalmente disponível de ações. Isso não quer dizer que elas estejam funcionando plenamente no sentido de estarem cumprindo precisamente as funções para as quais elas foram desenhadas. Né? No certo sentido, falo, instituições são procedimentos, dispositivos normativos, normas, regras, tal, que de alguma maneira, colam uma rotina a um propósito, a um valor. Então, a gente acha que deve ter direitos e garantias fundamentais, né? Deve ter uma democracia. Então, a gente vai fazer eleição de 4 em 4 anos, a gente vai ter candidatura desse, daquele jeito, vamos organizar partidos, etc. Você está tentando realizar um valor, né, de governo pelo povo, para o povo, etc., igualdade política e soberania popular. E, para isso, você bota em pé rotinas, instituições, etc. Uma vez que põe em pé, elas produzem efeito e balizam o jogo. Outra questão elas estão cumprindo plenamente aquilo para o qual elas foram construídas? Quer dizer, então, eu sempre uso o caso do impeachment ou não impeachment, do crime de responsabilidade, no caso do Bolsonaro, para ilustrar. Quer dizer, o pessoal mais cético fala assim, imagina, agora o presidente fraco é o cenário ideal para o Centrão, eles nunca vão querer removê-lo, etc, etc. Ora, impeachment está lá, a gente pôs impeachment na Constituição para que deputado possa chantagear presidente e eventualmente obter suas prebendas em emenda parlamentar. Não, a gente botou impeachment na Constituição para que o presidente não exerça plenamente suas responsabilidades, não se omita e não cometa crimes de omissão de responsabilidade, né? Que não deixe morrer pessoas cujas vidas poderiam ter sido salvas, 200 mil pessoas. Né? Então, no momento em que, em vez de simplesmente o sistema se ater ao que o presidente faz ou não faz no cargo, para, eventualmente, subordinar-se à conveniência imediata da maioria parlamentar eventual, o instituto do impeachment, a instituição do impeachment, não está funcionando exatamente da maneira como foi desenhada para funcionar. Então, as instituições estão funcionando, mas não troco, mais ou menos. Baliza, tem a possibilidade em cima, né? Tem a espada na cabeça do presidente, olha, se você não comportar, eventualmente a gente usa, mas, enquanto isso, sim, se der para liberar uma emenda para mim, tudo bem, eu fecho os olhos para a mortandade que está acontecendo no país. Então, você, de um lado, está usando a presença da instituição, do outro lado... Desculpa. Oi? Isso tem a ver com uma banalização do instituto, impeachment? Inclusive na cabeça não é, do parlamento que cria a lei, né? Uhum. Certamente. Depois do espasmo, digamos assim, da desestabilização abrupta do país, a partir de mensalão Lava Jato, né, em que você tem, simplesmente, a política nacional concebida como um grande esgoto, em que vale remover o que tiver ali, que tudo vai ser melhor depois, o que acontece é que você produziu uma certa fadiga institucional. Produziu depois de um espasmo de remove Dilma, faz a eleição, produz uma interinidade, no salve-se quem puder. É uma guerra bruta de bastidores em torno do que acontece ou não acontece com Lava Jato, etc., com políticos. Todo mundo podendo ser preso a qualquer momento e incerteza total, e, portanto, o jogo vai ficando mais brutal e mais corrupto, não menos. Então, você, ao fim e ao cabo, num ambiente como esse, você acaba, a bola sobra no colo do Bolsonaro.
que é a pá de cal, né, em qualquer esperança de reorganização construtiva do sistema. Oi? A propósito Então, de Bolsonaro, ficou sim, mudo, o Planalto ficou mudo. Né? sim, justamente. Quer dizer, você tem um xadrez aí de... Mais do que um xadrez, o xadrez sugere um certo nível de previsão cerebral do jogo, que eu acho que não é uma boa descrição. Eu acho que as pessoas estão se movendo meio intuitivamente. Entendeu? Você tem ali na hora que o Supremo prende um cara que está fazendo exatamente o que o presidente sempre fez, né? Exatamente porque está fazendo isso, né? Você tem uma sinalização de que, olha, nós estamos dispostos a arriscar o chão, e aí sair em defesa do cara era produzir um choque que eu acho que o Bolsonaro, a essa altura, não tem cacife para bancar um choque frontal nessa escala. Ele adoraria, ele sempre é inequívoco, né, que ele gosta, por ele vai para o pau. Mas ele não tem, a essa altura, recurso para isso, ele está na defensiva com a catástrofe da vacina, né? Como a gente estava prevendo no ano passado inteiro, mesmo quando tinha né, uma certa preocupação, muita gente, de que fala, caramba, ele emplacou o auxílio, e aí a conversa da economia colou, e aí os governadores e os prefeitos aqui estão com abacaxi no colo, etc. Conversa, cara. Ou você tem um plano para lidar com um desastre desse, ou vai voar na sua cara cedo ou tarde, né? Então, nesse momento, está acontecendo o que a gente esperava. Ele teve que desmanchar o auxílio, não porque era impossível ter algum auxílio, mas é porque ele jamais construiu alguma coisa que fizesse sentido. A construção do auxílio foi totalmente ad hoc, ao sabor puxado pelo Congresso, sem nenhum cálculo macroeconômico, econométrico mais consistente. Fica nessa, corta, não corta, volta e tal. Quando, a certa altura, depois de um ano, cedo ou tarde, o mundo chega a tal da vacina e o mundo começa a se virar, o país está no chão. Porque até mesmo em setembro, quando o Pazuello se mexeu para comprar vacina, o idiota do Bolsonaro vai lá desautorizar. É um negócio de maluco. Então, assim, você presumir cálculo demais no Bolsonaro, acho que é fantasiar, idealizar o Bolsonaro. Ele é esse incapaz mesmo, né? Você acha que ele é capaz de abandonar uma parcela mais radical? Só fazendo um parêntese nessa discussão sobre as instituições, mas das ações do Bolsonaro, falando ainda de ações do Bolsonaro, em relação a 2022, você acredita que ele pode abandonar essa parcela que é representada por Daniel Silveira, uma parcela do eleitorado dele mais radical e né, supostamente mais ideológica? Ideológico é ótimo. Mas sim, radicalizada, raivosa, né? Furiosa com o status quo. Uma apreensão, né, simples da complexidade desse jogo, que é a política, né? Desse conflito sublimado em negociação, que é a política, né? A política funciona bem na medida que tem representantes nossos lá e que pegam nossas brigas e transformam em acordo, né? E a gente sobrevive sem se matar, né? É disso que se trata. Agora, da maneira como a gente tem apresentado a política nos últimos 10 anos, é um bando de gente querendo se locupletar nas costas do resto da população que é pura e sadia, então tem um monte de gente simplória que julga que as coisas vão funcionar melhor se você remove esses bandidos. Mais complicado que isso. Ele pode não precisar desses grupos. Claro. Agora, não, eu acho que o Bolsonaro, ele não vai abandonar ninguém dessa turma. Bolsonaro é isso. Não, Bolsonaro é isso mesmo. Nem o mercado? É muito mais fácil ele abandonar o mercado. Dele, é muito mais fácil ele abandonar o mercado, né? Ele não tem a menor condição de se viabilizar e se perpetuar e ter algum horizonte de sobrevivência sem o apoio da parcela da população com a percepção mais singela e maniqueísta e autoritária da coisa. Esse autoritarismo é intuitivo, as pessoas se sentem perfeitos democratas, eles vão falar, o Bolsonaro é que fala a voz do povo, etc., esse tipo de bobagem, né? Mas o Bolsonaro é isso inteiramente. O que acontece, mas ele não foi salvar o Daniel. Salvar o cara ou não é o de menos, porque isso é ação do Supremo. Né? O Supremo exorbitou, o que eu posso fazer? Não mando em tudo. Né? Ele fala assim, bem que eu queria mandar. Por ele adorar ser o dono total
do poder para fazer o que quer que desse na telha dele, ou desfazer antes. Mas eu acho que é o seguinte, ele vai continuar sendo esse mesmo cara. O que acontece é que ele pode não conseguir fazer tudo que ele gostaria, ou desfazer tudo que ele gostaria. Na verdade, não tem muito no programa dele coisa para ser feita, tem coisa para ser desfeita. Eu insisto sempre nisso. A plataforma dele é desfazer um monte de coisa. Então, o que eu vejo dele para 2022 é ele mais ou menos encantuado pela chantagem fisiológica do Centrão, né, que sequer é exatamente a base do mercado no Congresso, né, a base do mercado, da plataforma programática pró-mercado financeiro, neoliberalismo, que seja, é antes Rodrigo Maia. Né, é antes a turma do DEM, que nesse momento perdeu espaço para um jogo que nesse momento é capitaneado pelo Arthur Lira, que é mais simplão, que é mais a disputa por nacos do orçamento em favor da retaguarda local da sua base e pronto. Assistir aí a liberação do orçamento, quer dizer... por aí. Isso sempre foi feito, né? A questão é que isso era feito como moeda de troca num governo que tinha um certo choque programático entre, de um lado, uma turma mais orbitando em torno do PT, mais cética quanto ao mercado, mais regulatória, mais pró-Estado, e outra orbitando em torno do PSDB, mais pró-mercado, mais próximo do empresariado paulista. Né? Esse era um jogo em que usava-se a moeda de troca do Centrão como barganha para voto no plenário, para eventualmente ganhar as maiorias necessárias para tocar o governo. Nesse momento, não. Nesse momento, você tem ambos os polos relativamente escanteados e o Centrão dando as cartas. Então, na verdade, o governo fica à deriva. Eu queria retomar os personagens envolvidos aí nesse caso, Daniel Silveira, no vídeo, Daniel Silveira, que deu, enfim, que foi a partir dele que o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de pedir a prisão, né? Um vídeo que rolou aí 20 minutos, né? Ele achincalha o Supremo, né? E tem como origem, tem na sua origem uma crítica ao ministro Fachin, né? Que, por sua vez, se mostrou indignado com uma fala do general Vilas Boas, que era, à época, comandante do Exército, e soltou um tweet na véspera do julgamento do ex-presidente Lula, que ele estava correndo o risco, quer dizer, era o habeas corpus dele que estava em jogo, e o Supremo, por sua vez, foi feita uma leitura de que se sentiu pressionado por um tweet que fazia, digamos, segundo o Exército, segundo as Forças Armadas, um alerta, mas foi entendido como uma ameaça, não é, contra a institucionalidade, contra a democracia do país, uma interferência. Bom, o fato é que isso foi negado pelo ministro da Defesa e tal. O que eu quero é que você faça uma leitura da presença dos militares, né, que estão rendendo, inclusive, esse tipo de imbróglio. Né? Tem uma forte presença no governo, pelas contas, mais de 8 mil militares ocupam hoje cargos no governo, muitos deles são ministros, vários deles são ministros. Enfim, eu queria que você fizesse uma leitura dos militares no cenário político do país nesse momento. Tá, vamos ver se eu consigo fazer isso brevemente, eu não sei. Tem várias camadas disso aí, é um processo que vai se desdobrando. De um modo geral, no plano mais abstrato, me lembrou o Huntington, 50 anos atrás, falando assim, olha, quando vale a reprodução mais ou menos de memória, mas inteira do trecho. Em sociedades, ele chamava de sociedades pretorianas, sintomaticamente, as sociedades com instituições frágeis. As instituições, basicamente, delimitam os termos da disputa política e balizam a convivência. Né? Quando as instituições são frágeis, ele fala, em sociedades pretorianas, os estudantes fazem passeatas, os operários fazem greves,
os ricos subornam e os militares dão golpes, né? Quando tudo mais é frágil, os militares prevalecem porque o trunfo deles é mais forte. Porque eles têm o poder coercitivo na mão. Eles têm armas, né? Eles são esses que estão armados. Então, ao contrário do dito folclórico da esquerda, o povo unido jamais será vencido, pode até ser verdade, um dia que você conseguir unir um país inteiro não vai ser vencido, né? Vai ter inimigo, só externo, né? Agora, o que realmente, em termos operacionais, vale dizer, assim, as Forças Armadas Unidas jamais serão vencidas, né? O exército, a guerra civil é quando você racha as Forças Armadas, né? Então, de um modo geral, você tem uma organização que existe, uma organização burocrática administrativa que existe como força armada para exercer as prerrogativas coercitivas do Estado. Dentro do Estado de Direito, faz isso dentro de balizas muito precisas, tanto o Exército quanto polícias, que, na verdade, me preocupam mais no contexto atual do que as Forças Armadas, as polícias militares, né? Então, esse aparato coercitivo, se as instituições estão meio batendo cabeça, eles ganham protagonismo natural, intuitivo, porque as pessoas começam a olhar para lá. Por quê? Porque estão com medo. Se der merda, se realmente as pessoas começam a se matar, prevalece quem controla as armas, claro. Então, acho que o que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos é uma lenta deriva de sensação de incerteza institucional crescente. Não precisa falar se é forte, se é fraco, né? Mas elas vão ficando incertas. Basta ver a jurisprudência recente do Supremo. Cada ano o Supremo resolve numa direção, né? As questões atinentes à Lava Jato, né? Na hora que a jurisprudência do Supremo é incerta, quase tudo mais é incerto. Então, se quase tudo mais é relativamente incerto, quem controla as armas ganha automaticamente mais relevância, influência. Então, isso já aconteceu desde lá atrás. Já lá no Temer, se bobear até na Dilma, já começa a ter mais militar do que tinha na parada. No Temer, claramente, isso acontece. Só um parêntese. Com a liberação, com a facilitação das armas que Bolsonaro está fazendo, esse controle, né, tentando olhar para, pelo menos, médio prazo, né, claro, interfere nesse controle e nesse lugar que exército... E eu acho que não há a menor dúvida que o Bolsonaro faz isso sim, de maneira maliciosa e calculada. Ele está apostando no caos. Agora, como é que acontece, de um modo geral, a coisa militar? Quer dizer, o fato de que em 2018 um general que acabou de deixar o alto comando, se não me engano, tinha acabado de sair do alto comando do Exército, que ele exerceu na época da Dilma, ele publica um tweet, né, sobre assunto que o Supremo vai decidir no dia seguinte. Isso é inadmissível em si mesmo, se tudo está funcionando bem, né? Teve muito... Em 2010, isso não aconteceria. Em 2018, quando aconteceu, o Supremo ficou quieto e decidiu na direção que o tweet insinuava. Em 2018, muita gente ficou indignada. O Fachin foi ficar indignado em 2021. Acho que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, agora, no Bolsonaro, aumenta mais ainda. Por quê? Por várias coisas. Primeiro que a sua autoapresentação já é uma mistificação em torno de uma fantasia do regime de 64, da ditadura. Então, o elogio dos militares vai lá mais ou menos implícito, embora ele, basicamente, foi expulso do Exército. Então, mas ele faz o aceno. E o pessoal vem. E, de resto, ele não tem quadros, a gente já falou disso aqui. A presidência cai na cabeça dele. Ele não é um mega movimento articulado que conquista a presidência. A coisa cai de podre no colo dele. Ele tem que improvisar, ele não tem quadros. Ele começa a puxar militar para ocupar essas funções. Agora, eu acho muito duvidoso que as Forças Armadas sejam esteio importante para uma sobrevivência do Bolsonaro contra o eventual impeachment. Começar que o vice é Mourão, que, evidentemente, tem muito mais centralidade junto ao alto comando e às Forças Armadas do que o próprio Bolsonaro. Então, não seria esse o veto. Eu acho que o que Bolsonaro corteja com força
é a banda podre das polícias militares espalhadas pelo país afora. A turma nem fala polícia militar como instituição, é a banda podre, é o pessoal que corteja o crime, as milícias mesmo, né? E aí, claramente, esse tipo de medida, que não apenas libera compra de armas, mas libera, suspende restrições sobre fabricação e trânsito de munições, dificulta rastreamento, viola até mesmo convenção internacional a respeito de armas, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? E está fazendo sob encomenda, a meu juízo, né? E o beneficiário disso, ele sabe que é o crime, né? O beneficiário disso, ele sabe muito bem que é a banda podre, né? que vive nas franjas das polícias, operando, como tem em polícias no mundo todo, operando lucros extraordinários e distribuindo violência pelo abuso da posição delas, assim, que isso generaliza em milícias. Em todo lugar do mundo tem crime organizado com parentesco próximo às franjas de organizações policiais. No caso do Brasil, isso em alguns lugares mais que outros, isso se expandiu grandemente. E o Bolsonaro claramente joga cotidianamente para atender o interesse desse tipo de grupo. E aí, sim, isso significa, a médio prazo, se esses decretos não são revogados rapidamente, você tem, sim, uma relativa desmonopolização orgulhosa de si, Bolsonaro faz questão disso, da capacidade do recurso à violência. O Bolsonaro joga nisso. O Bolsonaro gostaria, dada a dificuldade de simplesmente peitar as instituições frágeis que estejam do jeito que quiser, e o fato de que provavelmente ele tem uma adesão ambígua das Forças Armadas, ele cultiva a disseminação da violência. Acho que esse é o jogo dele. Bruno, só que antes da gente terminar, eu queria voltar rapidamente ao Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos que sobre o comportamento interno, as relações entre os ministros e tal. Nós tivemos 2 episódios que mostraram digamos, uma mudança de rumo. Uma foi essa decisão, que foi uma unanimidade, eles se uniram. E nós sabemos que isso não é uma coisa muito fácil, mais do que nunca, os ministros têm estado, no passado recente, às turras entre si, não é? Então, nós tivemos um episódio do Daniel e, ao mesmo tempo, a história das mensagens da Lava Jato, né, das mensagens que foram vazadas depois foram liberadas pelo próprio Supremo e divulgadas pela defesa do ex-presidente Lula. E a pergunta é essa: você acha que está havendo uma pacificação interna? Isso pode, de alguma forma, estar representando uma pacificação interna dentro da casa, que mesmo com a entrada do Fux sofreu mais ali uma fratura, né? Teve um momento assim também, né? Tem alguns temas, né? Eu duvido que deu uma pacificação em torno da apreensão do que se deu e do destino da Lava Jato, de modo geral. Eu acho que isso divide mesmo a turma e é relativamente imprevisível como isso vai evoluir. Eu acho que é mais ou menos claro que o auge do lavajatismo já passou, mas o discurso do simplório, do pega corrupto, é sempre uma demagogia potencialmente eficaz em qualquer lugar do mundo, né? Então, você tem ali no Supremo, tem, eu acho, uma compreensão complicada do ativismo pelo qual certo voluntarismo jurídico é bem-vindo e é emancipatório em alguma medida, na medida em que o que era privilégio de bacana, o fato de você abrir processo contra político vira uma espécie de conquista civilizatória, embora eu ache isso, na verdade, antes destrutivo do que qualquer outra coisa. Mas esse tipo de voluntarismo, talvez uma certa empolgação o seu próprio protagonismo, leva a isso. No entanto, eu acho que as nomeações mais recentes para o Supremo, e aí dá para incluir até o Bolsonaro, foram mais fortemente condicionadas pelo ambiente político, no sentido por interesses no Congresso, do que as que aconteciam antes, né? A Dilma, principalmente. O pessoal indicado pela Dilma é o mais lavajatista, de modo geral. Dilma e Lula, de modo geral, mas principalmente com mais força nos nomes indicados pela Dilma. Na hora que chega... Para Fachin, Barroso e Fux. Por aí, exatamente, essa turma.
Agora você pega Temer e indica Alexandre de Moraes. Né? E Bolsonaro, quer dizer, que ameaçou botar alguém terrivelmente evangélico, botou o Cássio Nunes Marques, que é um juiz de carreira indicado pelo Centrão. Então, volta a ter um Supremo. Não se é sentido, as indicações mais recentes parecem voltar a um perfil que está mais próximo da história das indicações para o Supremo antes da chegada do PT ao poder. Irônico que seja isso tudo. Porque o PT encontra sua desgraça na conduta do Supremo indicado por ele, construído por ele, em boa medida, pelos critérios dele. Eu costumo brincar, a pior forma de esquerdismo é esquerdismo jurídico. Né? Porque você tinha antes o perfil usual de indicação para o Supremo até Fernando Henrique é de indicação de pessoas próximas à cúpula do sistema político. Eventualmente foi senador, foi ministro, trabalhou no Congresso, no Executivo, e depois vai para o Supremo. Paulo Brossard, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, etc. E alguns juristas de carreira com perfil Nunes Marques. No período do PT, vem os caras que vêm da Procuradoria, um monte de procurador no Supremo, a certa altura, e vem a turma acadêmica, com fumaças de certo voluntarismo jurídico, vaidosas de seus dotes intelectuais. Esse pessoal tem uma ambição de protagonismo que a outra turma tende a ser muito mais realista e conservadora a respeito de como isso funciona. E protege melhor o sistema político. Ela protege corrupto, é mais complicado do que isso. É mais complicado do que isso, porque, no limite, você precisa circunscrever direito e crime, senão todo acordo político é potencialmente corrupto, como eu reclamo. Quer dizer, se você processa alguém que fez doação legal e declarou na lei como corruptor ativo, e pega o deputado que votou no plenário, tendo recebido doação legal, votou de maneira consistente com o que o seu doador te deu, e fala que é corrupção passiva, então todo político é corrupto e todo financiador é corruptor. Então, como é que você separa isso? Pelo procedimento, pela devida adesão ao procedimento e pela tipificação da jurisprudência. De outra maneira, você desestabiliza. Quer dizer, controle de corrupção é o seguinte, é processo de longo prazo que não dá manchete, que é lento apertar de parafusos em rotinas e controles burocráticos. Toda vez que o combate à corrupção vira manchete, é proselitismo político orientado para desestabilizar o sistema, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Corrupção é assunto administrativo. Bruno, a nossa conversa, como sempre, podia render muito mais. Eu tenho que me despedir, agradecer muitíssimo pela boa prosa. Imagina, eu que agradeço. Obrigadíssimo. Até a próxima, hein? Até a próxima, sempre razão. Tá, tchau. Eu conversei com o cientista político Bruno Reis, diretor da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A gente fica por aqui. Tchau.